Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flora e hoje estou aqui para comentar esse livro Black Theology and Black Power de James Cone. Bem, primeiramente, tenho duas coisas importantes a falar. Eu resolvi dividir esse livro em 3 vídeos, então esse vídeo é o primeiro, um de 3, né? Eu vou focar basicamente na definição de Black Power, que segundo James Cone é um elemento importante para desenvolver a teologia dele. E segundo, é importante que vocês sabem que eu não sou teóloga, eu não sou uma expert em hermenêutica, exegese bíblica, simplesmente uma pessoa leiga que se interessa no assunto. Primeiramente, deixa eu apresentar o autor, James Cone. Quem foi James Cone? Sim, quem foi, porque ele faleceu em 2018, né? Então nós temos aqui os pensamentos dele. James Cone, que é a principal referência dessa expressão teológica, ele foi um dos precursores da teologia negra. Ele foi professor de teologia sistemática no Seminário Teológico Union. Qual pergunta seria importante a gente fazer, primeiramente, para o livro? É saber o que levou James Cone a escrever, a desenvolver essa teologia. Então, James Cone, ele alegava que os teólogos contemporâneos permaneciam silenciosos com relação à situação do negro na América. Ele sentia que não havia confronto ao racismo branco, ele sentia que as questões urgentes eram ignoradas por eles. Então, no contexto norte-americano, muitos afro-americanos sentiam que a situação do povo negro, os descendentes escravos, foi deixada de lado. Parecia que a teologia cristã ignorava a situação, as circunstâncias. Pensando em circunstâncias, seria importante então a gente entender quais são essas circunstâncias que o povo negro nos Estados Unidos enfrentava na década de 60. Se eu colocar uma timeline aqui, a gente começa assim: séculos de escravidão, 71 anos de Jim and Jane Crow, 51 anos de mortes alternadas de crianças, de homens e mulheres, os quais eram pendurados nas árvores como se fossem frutas. Sem falar das consequências que eles viviam. O povo negro nessa época, na década de 60 nos Estados Unidos, eles estavam inseridos numa das nações mais ricas da história, que seria os Estados Unidos. E a população negra, crianças, jovens, adultos, ainda se encontravam na extrema pobreza. Sem falar também, o James Cone cita a questão do suicídio entre os jovens negros, que estava aumentando radicalmente. Eu achei interessante, quando eu estava lendo o livro Black Theology, eu queria ter uma descrição assim mais detalhada da realidade do povo negro na década de 60. E eu encontrei um livro que eu quero mostrar para vocês. Por que não podemos esperar, de Martin Luther King. E é muito interessante, porque o Martin Luther King ele diz o seguinte: o negro não se esqueceu ou é indiferente ao progresso que já foi feito. Ele observa com aprovação a mudança, os ganhos pequenos, mas visíveis. Se ele ainda está dizendo não é o suficiente, é porque não acha que deveria ser grato pelas tentativas fracas e inadequadas de uma sociedade em alcançar seus direitos básicos, que deveria ter herdado automaticamente séculos atrás, em virtude de sua filiação na família humana e seu direito de nascença estadunidense. Martin Luther King ainda ele diz o seguinte: a emancipação era uma proclamação, mas não era um fato. A caneta da grande emancipação tinha movido o negro para a luz solar da liberdade física, mas as condições reais o haviam deixado para trás na sombra da escravidão política, psicológica, social, econômica e intelectual. Os negros ainda estão na base da pirâmide econômica, aprisionados com base na cor e confinados em uma cultura separada de pobreza. O negro ele é privado de uma educação normal e de oportunidades econômicas e sociais normais. Então, quando procura oportunidade, lhe é dito, na verdade, para se levantar com suas próprias botas. Conselho que não leva em consideração o fato de que ele está descalço. Martin Luther King escreveu isso na década de 60, antes de ser assassinado. Diante de todas essas circunstâncias, James Cone pensou: se os brancos não nos tratam bem, provavelmente tem algo de errado na forma como eles enxergam a Deus. Segundo James Cone, ele dizia: o branco, então, ele queria fazer uma lavagem cerebral, porque eles querem nos vender um Jesus loiro de olhos azuis, que diz assim ao negro: ore e ore até morrer, e diz o branco: ore e ore até viver. Então eles estão distorcendo o evangelho de Jesus Cristo. James Cone ele pensou o seguinte: então nesse caso a gente precisa desenvolver uma teologia que inclui o negro como um ser humano digno de viver dignamente no padrão americano. Bem, então eu vou falar sobre Black Power, que é um elemento que
James Cone entendia como sendo muito importante, fundamental para ele desenvolver a teologia dele, né? Ele pegou emprestado do movimento Black Power que surgiu nos movimentos de direitos civis. A palavra Black Power surgiu pela primeira vez na primavera de 1966, na boca de um cara chamado Stokely Carmichael. Foi utilizada como uma reação contra o racismo branco. Após isso, uma discussão acirrada para discutir o que seria, o que não seria Black Power se intensificou, se iniciou. O James Cone, ele sabia da imprecisão de como definir a realidade com um termo. Ele sabia disso, mas isso não foi um problema para ele, tanto que ele separou um capítulo inteiro só para descrever o que seria Black Power. Eu fiz um pequeno resumo das ideias e da definição presente nesse capítulo 1 do livro do James Cone, e eu queria compartilhar com vocês. O que seria Black Power para James Cone? Black Power é uma atitude, é uma afirmação para dentro do valor essencial da negritude, uma tentativa do homem negro de afirmar a sua existência, a tentativa de ser reconhecido como você e não como o outro. Black Power não procura entendimento, mas sim conflito. Somente negros sabem realmente a dimensão da opressão branca e por isso somente negros estão preparados a arriscar tudo para serem livres. Black Power dirige-se a negros e não a brancos. Black Power procura desenvolver apoio negro, mas não a boa vontade do branco. Black Power acredita na determinação total de negros de serem livres e não nas boas intenções da sociedade branca. O negro não vai mais ser guiado pelo entendimento do opressor branco acerca da justiça e liberdade ou outros métodos. Black Power é a emancipação completa das pessoas negras diante da opressão negra, seja por qualquer meio as pessoas negras acharem necessário. O negro não vai sentar e esperar o amor do branco se estender ao irmão negro. O negro vai protestar violentamente se necessário e não der emancipação imediata. Black Power não é ódio negro ou racismo negro, é a afirmação da humanidade negra. Black Power é expressão de esperança, não que brancos mudarão a estrutura de opressão, mas esperança na humanidade do povo negro. Eu senti uma pitada, na verdade não, doses bem generosas de humanismo na definição de Black Power do James Cone. O humanismo, para quem não sabe, é uma corrente filosófica que coloca o homem no centro das coisas, que é oposta ao teocentrismo, que Deus, nesse caso, é que está ali no centro das coisas, né? E o que acontece? No humanismo, a verdade ela é muito pragmática. A verdade ela é o que for útil, ela é o que nós queremos fazer. Então ela traz uma lógica de que a verdade ela só é verdade se ela nos trouxer uma mudança imediata. Ela só é verdade se ela servir para uma solução imediata. Eu acho isso um pouco perigoso. A definição inteira está carregada de humanismo. E ainda falando de humanismo, tem uma frase que o James Cone fala, que é: Black Power é a expressão de esperança, não que brancos mudaram a estrutura de opressão, mas a esperança na humanidade do povo negro. Muitas pessoas podem chegar e falar assim: não, Flávio, mas ele está querendo dizer que ele está cansado dos brancos que se colocam silenciosos e eles acham que só os negros mesmo vão fazer, porque são eles que sofrem. Tá, se na realidade foi isso, ok, mas eu estou falando do que eu li. Eu li e o James Cone, ele incita os negros a verem que a salvação depende deles e da humanidade deles. O que eu penso? Eu não creio na humanidade de nenhum ser humano, eu não creio na humanidade de brancos, negros, indianos, whatever. A minha humanidade, ela está inserida dentro de uma história, dentro de uma narrativa que tem preceitos, pressupostos que dizem que o método importa sim e não é qualquer prescrição que eu posso dar para resolver as questões. E ainda assim eu posso dar um exemplo, por exemplo, eu sou angolana, eu sou anglo-brasileira, né? Eu cresci no Brasil, mas eu sou angolana. Então se a gente for pensar, pegar como exemplo a história de Angola, nós temos até a década de 70, Angola vivendo sob o jugo do colono português e sofremos muito, porque eles nos subjugaram. Só que aí a independência ela é adquirida no final da década de 70. A gente expulsa os que nos subjugaram muito, são os portugueses, e aí de repente nós temos os angolanos, nós temos os negros, e é só uma troca. Lógico que o colono foi muito pior, mas você vê que não há emancipação também. Então até hoje, 2020, a gente pode dizer que o negro angolano não tem liberdade de fato. Então é só confiar na humanidade do negro? Não. Na verdade, não confia na humanidade de ninguém. Por isso que a minha esperança não está no ser humano, mas sim em Jesus Cristo, e sim dentro dessa narrativa. Então, resumindo o Black Power de James Cone: Power porque negros foram historicamente castigados, né, e suas vozes na sociedade permaneceram impotentes, né, e agora a autoridade não é mais solicitada, ela é exigida. Quando não concedida, ela é tomada.
ver como é que ele vai aplicar essa definição na teologia. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!